Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Boa noite, um abraço para cada um de vocês, que Deus nos abençoe nessa noite de quarta-feira. Um casaca no coração de cada um de vocês, tá? Logo de cara, você que está aí nos acompanhando, de qualquer canto que seja do nosso país ou de outros países, deixa aí no comentário o seu nome e a cidade de onde você está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Logo de cara nós vamos falar sobre o Vasco, que já viajou para Manaus, né? A torcida naquela festa sensacional para receber os nossos atletas. Vamos falar também aí mais uma vez sobre a polêmica envolvendo o presidente do Madureira junto ao presidente do Vasco, Pedrinho. Já está dando pano para manga, mais uma farpa agora direcionada aí com o nome do Pedrinho na situação. Vamos falar também sobre o atacante Wanderson, sobre Brian Rodrigues, Juan Esforza, que não foi relacionado, vou explicar para vocês o porquê. Situação envolvendo também a SAF do Vasco, né? Dívida, mais lacração de jornalista envolvendo aí Marinax, e também a situação envolvendo também, é claro, o Novo Basquete Brasil. O Vasco entra em quadra no próximo domingo, tá, gente? Então, dito isso, logo de cara eu quero pedir perdão para vocês. Nosso Madruga Vasco de hoje eu cometi a maior gafe desde quando a gente inaugurou o nosso canal aqui. Tá? Eu olhei no calendário errado. Eu achei que o jogo do Vasco era hoje. Me confundi com a data. Peço mil perdões para vocês. Acho que tinha certeza que o Vasco era hoje. O jogo do Vasco era hoje. E é só amanhã, né? Então, mil perdões. Tá feita a correção. A gente vai falar bastante também dessa partida. Então, dito isso, vamos embora. Vem comigo que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Show de bola! Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe também o nosso vídeo para ajudar o nosso crescimento. Não custa nada, é 0800 Vascaíno, ajuda Vascaíno. Dá essa força aqui para nós. Nosso canal, a nossa marca aqui é trabalhar com a verdade, informação e muita opinião. Tá, galera? Agora, logo de cara, vamos dar início aqui se tratando da polêmica do voo, né? É o famoso voo Vasco e Madureira. Madureira é o voo da Zona Norte, né? É a polêmica do voo da Zona Norte do Rio. Né? Como vocês sabem, ontem o Madureira tentou aí, no caso, fazer aí a viagem para Manaus junto com a delegação do Vasco. O Vasco negou essa viagem, né? O Madureira falou que o Vasco estava se apequenando devido à sua gestão ou falta de gestão, que o Vasco não estaria ali de acordo com sua história, fez uma nota oficial em relação a isso, né, para poder voar, para poder irem juntos lá para Manaus. O Vasco, por sua vez, fez uma nota também, rebatendo as críticas do Madureira, né, explicando, esclarecendo de que a responsabilidade do translado, do transporte, hospedagem e as situações envolvendo a logística para esse jogo ficam a cargo da empresa que contratou a partida. O Vasco vendeu esses direitos econômicos desse jogo, tá, lá para Manaus, e a empresa que comprou então o evento, o jogo, que está promovendo o evento, que tem a responsabilidade de arcar tanto com o transporte do Vasco quanto com o transporte do Madureira. Mas o que acontece é que o Madureira meio que deu uma ignorada, né? Tipo assim, olha, a gente não quer saber. A gente quer falar direto com vocês porque o jogo era contra vocês, vocês venderam, é problema de vocês. Tipo isso, sabe? E aí eles bateram na tecla que o Vasco tinha que resolver, e o Vasco tentou esclarecer, o Vasco veio a público afirmando que essa situação aí, inclusive, incomodou até o próprio Vasco, porque o Vasco entende que a empresa tem que arcar com o transporte dos dois clubes, né? E aí ficou aquela troca de farpas, né? O que aconteceu foi o seguinte: a empresa que comprou os direitos econômicos dessa partida, tá, se manifestou, afirmou que o Vasco não concedeu aí a autorização para o Madureira viajar no mesmo avião. O avião para o Vasco viajar foi um voo fretado, um avião fretado, um avião com capacidade para 174 passageiros. A delegação completa do Vasco, todo mundo do Vasco, são 75 pessoas. 75 pessoas do Vasco aí, é a delegação completa
que viajou, no caso, para Manaus. Então o Vasco não quis liberar, por quê? Para não ir todo mundo espremido igual lata de sardinha, igual um voo comercial. Tá? E é lógico, é uma questão física, é uma questão ali de cuidado mesmo. Se você vai num avião fretado para 174 pessoas, com 75 pessoas somente dentro do avião, você tem um espaço. Você pula uma poltrona, tem ali 2 poltronas para o cara poder esticar, deitar, dormir tranquilo, ficar tranquilo na viagem, né? Do que todo mundo igual uma lata de sardinha com a perna encolhida, não pode deitar, não pode ir para frente, não pode fazer nada. Para ir no banheiro tem que passar 10 pessoas para poder conseguir ir ao banheiro. Sabe como é? Então por isso que o Vasco fez isso. E a questão do Madureira, né? Eles ganharam, no caso, eles iriam ganhar, no caso, ganharam, né? Da empresa que promove o evento, as passagens no voo comum. E aí o Madureira ficou criando caso. Aí olha o que o Madureira falou no dia de hoje. O presidente do Madureira, o Elias Duba. O Vasco hoje é presidido por um ex-jogador que não deu certo como técnico e também não está dando certo. Não, perdão, que não deu certo como técnico e também como comentarista. Olha, como técnico realmente o Pedrinho não deu certo. Mas como comentarista ele deu muito certo sim. Estava muito bem, obrigado lá na Rede Globo. Tá? Eu acho que o presidente do Madureira está entrando numa seara, está comprando uma briga que não tem necessidade. O Vasco é gigante, o Madureira é quem na fila do pão? Quando acabar o Campeonato Carioca, cadê o Madureira? Então acho que isso aí é um pouco meio que para se aparecer, para ganhar um holofote em cima desse jogo, que está ganhando visibilidade, notoriedade nacional. É um jogo estadual, regional, mas está ganhando uma notoriedade nacional pelo tamanho da torcida do Vasco, pelo tamanho da polêmica também. Acho que o Madureira está meio que surfando na onda aí, né, devido a essas atitudes aí erradas do presidente do Madureira. O Vasco, na minha opinião, se posicionou certo, fez certo. Só achei que na nota do Vasco de ontem não tinha necessidade de colocar a questão das escolas de samba da Zona Norte. Nada a ver as escolas de samba com essa situação. O Vasco, tudo bem, elogiou as escolas e coisa e tal, mas usou uma alusão como se o Madureira estivesse vivendo um mundo de fantasia, de ficção, né, de um enredo ali parecido com uma escola de samba. Eu acho que o Vasco foi um pouco infeliz nessa colocação, que não teria nada que colocar escola de samba no meio da parada. Mas o Madureira, tá rachando a cara grandão e tá ficando feio para eles, tá? Estão jogando pra galera e tá ficando feio para eles. Aí olha só, dito isso, nosso elenco que embarcou para Manaus, meus amigos, é o seguinte, hein? Foram eles Alex Teixeira, Bruno Lopes, Felipe Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Maxime Domingues, Maxwell, Lucas Oliveira, Paulinho, Paulo Henrique, Dimitri Payet, Felipe Gabriel, Puma, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Esses são os jogadores então relacionados que viajaram para Manaus para essa partida diante o Madureira, válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo amanhã, nessa quinta-feira, 9h30 da noite, com transmissão da Vasco TV, com transmissão também do Premier e da Rede Bandeirantes, tá, gente? Agora, olha só, enquanto eu tô falando aqui, né, vocês estão vendo aí a torcida do Vasco aí fazendo festa já, né, naquela expectativa do time chegar lá na capital manauara, lá em Manaus, tá? Eu quero colocar para vocês aí um vídeo do Carlos Germano, ali no Momento Experiência, na loja Gigante da Colina de Manaus, né, ali dando uma tarde de autógrafos, fotos pra galera, pros torcedores do Vasco. O Almirante, né, deu aquela dançada, aquela curtida num evento feito também ali para os vascaínos, e também, né, gente, a bela festa aí que a torcida do Vasco tá fazendo já há alguns dias, já preparando aí o caminho para o Gigante da Colina enfrentar o Madureira amanhã pela 4ª rodada do Carioca, tá, gente? Então, olha só, acompanhe, não só isso, hein, colocar também para vocês aí um barco enorme, lá no Rio, lá aquele, eu acho que é o Rio Amazonas, viu? Eu acho que deve ser, eu não manjo muito de lá não, com todo respeito, peço perdão para quem é de Manaus aí, muito longe onde eu moro aqui no estado do Rio, eu moro aqui perto do Rio, moro em Resende, Itatiaia aqui, no sul do estado. É o seguinte, galera, a galera de Parintins pegando o barco e se deslocando, fazendo o translado para Manaus para ver o jogo do Vasco. Então acompanha essas situações que eu já volto. Os irmãozinhos de Parintins indo para Manaus ver o Vasco, a moto. Calçada do Alemão, isso.
Bom, agora que vocês já viram, já acompanharam, né, gente? É isso aí, né? A torcida do Vasco é gigante mesmo. Aonde a gente vai, a gente dá show. A gente derruba tudo, arrebenta a boca do balão, tá? A provável escalação do Vasco para amanhã deve ser aí Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, João Vitor e Lucas Oliveira e Lucas Piton na linha de defesa. Um meio campo composto aí por Tietê,
Jair, Paulinho Paula e Felipe Coutinho. E um ataque possivelmente com Alex Teixeira e Pablo Verratti, mas pode ser, por exemplo, que o Hugo Moura entre na vaga do Tietê, pelo menos inicialmente, depois tenha a substituição e vice-versa. Pode ser também que o Vasco comece com o Payet como titular e o Alex Teixeira no banco, ou o próprio Maxime Domingues, né? Não sei, mas basicamente a espinha dorsal do Vasco para esse jogo de amanhã, comandado pelo Fábio Carille, é esse time que deve entrar aí no clássico 4-4-2, que foi a maneira que o Vasco terminou a temporada do ano passado jogando, né? Terminou bem ali com 7 pontos em 3 partidas, né? Claro, é outro trabalho, é outra temporada, alguns jogadores novos, outro treinador, outra metodologia. O Fábio Carille, que é um time bastante compacto, né? Com posse de bola, marcando, todo mundo saindo junto, voltando junto, fazendo aquele balanço ofensivo, defensivo, de um lado para o outro lado, a saída, a espetada rápida para o ataque, a recomposição rápida. Por isso o Vasco foi ao mercado trazer aí zagueiros velozes, que é o caso do Lucas Oliveira, que é o caso do Lucas Freitas, que é o caso do Maurício Lemos, o João Vitor, que também já é mais veloz, né? O Vasco buscou também jogador para o meio campo, que é o caso do Tietê. Tudo isso para justamente ter essa compactada, ter um time que joga junto, não um time posicional, parado, travado, um time móvel, mas que se movimenta do jeito certo, na hora certa, em conjunto, tá, gente? Então, basicamente é isso. Agora é aguardar, esfregar as mãos para esse jogo entre Vasco da Gama e Madureira. Agora eu quero falar com vocês aqui, olha só, a rodada já tem início hoje, viu? O Urubu joga contra a equipe do Bangu já nessa noite aí de quarta-feira. Mas é isso, depois a gente fala dessa parada aí no próximo vídeo de amanhã de manhã. Galera, Juan Esforza não foi relacionado para o jogo, não foi relacionado. Segundo o Lucas Pedrosa do SBT Rio, não sou eu que estou trazendo essa informação, também não estou aqui dando moral para ninguém, estou trabalhando com informação, se é verdade, beleza, se não for a gente vai cobrar daqui a pouco. Segundo o Lucas Pedrosa do SBT Rio, Juan Esforza não foi relacionado para o jogo, porque o Vasco estaria aguardando uma proposta pelo meio-campista argentino do nosso Cruz Maltino nas próximas horas, próximos dias. Vamos aguardar isso aí, se for verdade mesmo, o Vasco pode fazer um dinheiro legal. O Vasco pagou quase 25 milhões de reais na contratação do Juan Esforza ano passado, junto ao News Old Boys da Argentina. Não pagou ainda, né? Fez a compra, mas não pagou 100%. E pode ser que o Vasco venda o jogador que se valorizou no Vasco. Foi bem, meteu gol, deu assistência, coisa e tal, né? Vamos acompanhar de perto, vamos ficar de olho nessa situação envolvendo Juan Esforza. Tá? Uma outra situação é que a turma lá do Alô Turma, o Flávio Dias está afirmando aí que o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, teria afirmado que Wanderson não sai do Internacional. Isso mesmo, segundo o Flá Dias, Wanderson deve permanecer no Internacional, porque o presidente Alessandro Barcelos teria supostamente afirmado que o jogador fica em Porto Alegre para jogar com a camisa do Colorado nessa temporada. Vamos acompanhar. Se for verdade, o Vasco aí não pode dormir no ponto. Tomara que traga outro jogador ainda melhor. Tomara que essa notícia, se for verdade, seja, por exemplo, assim, o Vasco fecha contrato com o Brian Rodrigues. Aí, ok. O que não pode é ficar sem um, sem outro e chegar por exemplo, a isso com todo respeito, só um Lloyd Augusto e mais alguém que ninguém nunca viu aí. Aí não fica legal, né, gente? Agora, se tratando aqui de outras situações, quero falar com vocês aqui sobre o Brian Rodrigues. Né, isso mesmo, vamos falar um pouquinho agora sobre Brian Rodrigues aqui, né, o atacante uruguaio especulado no Vasco de 24 anos, ele que está no América do México, tem contrato até o meio do ano que vem. Tá? Parece aí que o Vasco está disposto a pagar 6 milhões e meio de dólares e os mexicanos querem 8. Aí a mídia uruguaia e mexicana, alguns dias atrás, não foi isso hoje, tem gente aí trazendo informação antiga dizendo que é dono da verdade, tá? Alguns dias atrás disseram que o Vasco ofereceu aí amendoim para tentar seduzir Brian Rodrigues, né? Eles que tomem vergonha na cara deles, essa mídia paia do Uruguai. Quem é o Uruguai? Quem é o Uruguai no futebol mundial, pô? Quem é o Uruguai? Ganhou uma Copa do Mundo do Brasil, aqui no Brasil, no Maracanã, tá? Ok, vida que segue. Só também, dá um tempo, dá licença, o Brasil é pentacampeão mundial, pô. Pentacampeão mundial. O que os times do Uruguai têm de título? Quanto título tem o Vasco? Qual o tamanho da história do... Pega o maior do Uruguai lá e bota do lado do Vasco, pô. Querem vir meter essa marra?
Os caras estão o tempo todo perdendo o jogador deles lá aqui pro Brasil, porque não tem dinheiro para segurar jogador lá, agora quer vir meter essa. Seria a mesma coisa que algum time do Brasil fosse desdenhar algum time da Europa. Não tem condições, não tem cabimento. Não tem cabimento. E a imprensa mexicana mete essa marrinha só porque a moeda deles é o dólar. Porque se não fosse o dólar, se fosse qualquer outro dinheiro lá do México sem ser o dólar, eles estariam mais lascados ainda. Todo mundo sabe que o México é um país aí que sofre sérias dificuldades financeiras. Sérias dificuldades financeiras. Todo mundo sabe disso. Então deixa essa mídiazinha paia falar o que quiser do Vasco. Falar não custa nada. Cada um pode falar o que quiser falar. Peço perdão a você pelo barulho aqui, porque é complicado. Eu não mando na rua, né? É complicado. Eu fico até um pouco assim por causa do barulho, mas vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso conteúdo. Tá? Então assim, eles ficam tentando aí tumultuar os bastidores do Vasco. Tumultuar os bastidores do Vasco para tentar atrapalhar. Mas deixa, tomara que o Vasco traga. Se o senhor Pedrinho não trouxer nem Brian Rodrigues, nem Wanderson, e me aparecer só com o Lloyd Augusto e mais um Zezinho da padaria que ninguém nunca ouviu falar, vai ficar ruim pro Pedrinho. Porque aí ilude a torcida com um jogador aí do Internacional de quase 20 milhões de reais, com outro jogador lá do América do México de mais de 40 milhões de reais, e me chega com dois Zé Mané que ninguém nunca ouviu falar. Aí é complicado, hein? Ai, 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 seu Pedrinho. Ai, 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 ui, ui, hein? Batatinha quente, tá com a batata quente na mão, hein? Batatinha frita, 1, 2, 3, seu Pedrinho. Ó, esse é irmão desse, hein? Tomara que essa mídia esteja desinformada e que o Vasco anuncie nos próximos dias aí contratação de peso pro ataque. Porque ninguém mandou sonhar alto, mira alto, buscar jogador caro no mercado. Para daqui a pouco trazer jogador que ninguém nunca ouviu falar. Aí não vai ficar maneiro, não. Agora se tratando aí de Jean Davi. Uma notícia maravilhosa, tá? Parece que tem times do México interessados na contratação de Jean Davi. Vai lá, valeu, boa sorte, que Deus te abençoe, Jean Davi. Só não te levo no aeroporto porque não tem tempo para isso, eu tenho outras coisas para fazer mais importante. Mas se eu tivesse tempo, eu levava você no aeroporto, pagava um sorvete, um almoço para você antes de você ir embora, molecão. É isso mesmo. Vai na fé, tomara que seja verdade, né, que o Jean Davi seja emprestado aí, porque bola para jogar no Vasco, sinceramente, esse rapaz não tem, tá? Não tem. Agora se tratando aí, meus amigos, olha só. Da Vasco SAF. Vocês lembram que o Vasco tem uma dívida aí com o CEO do Botafogo, da SAF do Botafogo, o Tairo Arruda? A empresa do Tairo Arruda prestou consultoria ao Vasco da Gama no início da Vasco SAF. E ele está cobrando na justiça, ele volta, né, a cobrar o Vasco aí, né, ele está pedindo aí de novo para a justiça reabrir aí as cobranças judiciais na casa de 16 milhões de reais que o Vasco tem que pagar ele. E tem que pagar mesmo. O Vasco tem que pagar mesmo. Mas por que isso? Porque vê na mídia que o Vasco está querendo contratar o Brian Rodrigues. Aí fica mordidinho. Aí, então vai ter que me pagar. Para quê? Para tumultuar o Vasco. Então a gente começa a observar rivais, jornalistas, mídia que joga ao contrário. Todo mundo fazendo de tudo para tumultuar, para chegar jogador no Vasco. Mas lá no Corinthians, que eles devem até as calças, devem o dobro do que o Vasco deve, ninguém fala nada. Querem que chegue Pogba, chegou Memphis Depay, sabe, toda hora transferbando a FIFA, jogador ameaçando deixar o clube, ninguém fala nada. A mídia, né, os rivais não falam nada. É só com o Vasco. O Vasco tem que pagar o Tairo Arruda? Tem, ok, bacana. Agora a gente observa que tem um joguinho de bastidores aí que é pra atrapalhar a vida do Vasco. Então por isso que a gente fala, né, tomara que dê certo, que é pra dar um tapa aí de luva, né, em tudo e todos aí, porque o Vasco é aquilo, é contra tudo e contra todos. Mais uma situação envolvendo a Vasco SAF. Tá, uma novelinha, uma palhaçada, tá? Vou dar nome aqui, o senhor Leonardo Baran, jornalista, na minha opinião, com J minúsculo, não tem o meu respeito e não me representa como torcedor do Vasco, o senhor Leonardo Baran. Para mim ele não passa de uma versão 2.0 do seu Mário Bros, ou melhor, Mário Coelho, ou o Dieguinho Chorão, ou melhor, o Dieguinho do canal Futebolaço, ou talvez ali uma réplica da Shopee do Fábio Azevedo de 2 anos atrás, que fazia de tudo para vender a Vasco SAF para 777, ou algo parecido, uma Xerox, quem sabe ali, do senhor Eduardo Ferrari, ou talvez do João Almirante. Para não falar que ele parece muito ali, né, o estilinho de trabalhar com o senhor... Alô, turma, lá do Flá Dias, né, lá do Atenção Salgadinhos, né, porque vem com informações mirabolantes, de fonte que não sabe de onde é, informação incompleta que na verdade mais desinforma do que informa. Tá falando do que, Álvaro? O senhor Leonardo Baran tá afirmando agora de que o Evângelo Marinax vai juramentar a proposta para o Vasco. Primeira coisa, isso é um processo que tem que acontecer. Ponto. Segunda coisa, tá? Segunda coisa. Para que serve o Duo Genius mesmo?
Ó, ninguém saber de nada. Silêncio, não é? Não é isso? Para ter silêncio. Para não vazar situações, não é para isso que serve o due diligence? Pois bem, e como é que o senhor Leonardo Baran, jornalista com J minúsculo, que eu tenho direito de achar o que eu quiser, não estou ofendendo a pessoa física de ninguém, né? Como é que ele quer vir dizer que, dá licença. Aí fica nessa lacração, a semana inteira nessa lacração, fazendo live de manhã, de tarde, de noite, com a patotinha do Mário Coelho lá também. Porque o grego quer muito. Porque o filho dele é isso. Porque fulano é aquilo. Porque Beltrano é aquilo outro. Olha, vocês torçam o senhor Leonardo Baran e a patotinha todinha do seu Mário Bros aí. Vocês torçam. Tá? Vocês torçam. Para que esse cara realmente compre o Vasco e ele tenha muita bala na agulha mesmo, tá? Porque se esse cara não comprar, vai ficar feio pra vocês. E se esse cara comprar e fizer lambança com o Vasco, igual a 777 fez, vai dar ruim pra vocês, hein? Porque vai ser a segunda vez na história que vocês aí fazem de tudo pra vender a Vasco SAF pra uma suposta empresa que moiou. Tomara que dê certo, hein? Eu espero que você esteja dia e noite torcendo pra isso aí dar certo. Porque se der errado, o primeiro a ser cobrado vai ser a patotinha sua, seu Leonardo Baran. A sua panelinha aí, tá? Vira e mexe, eu vou na live de vocês aí, desço nos comentários ali. Vira e mexe, para ver se vocês usam de verdade. Vocês não trabalham com a verdade. Vocês não me representam. Quando vocês sentam na sala de imprensa de São Januário, quando vocês estão ali na zona mista de São Januário, ou quando estão na porta do CT, ou na porta do estádio, ou acompanhando o time no aeroporto em algum lugar, os senhores não me representam, porque falta verdade, falta transparência, falta honestidade e falta informação, não desinformação para enganar e jogar a torcida um contra o outro. Tá? Faça um jornalismo bonito, limpo, igual a galera do BTB Esportes faz. Faça um jornalismo limpo. Tá? Trabalhem com a verdade. Gente, agora quero falar com vocês aqui, mudando de assunto. Novo Basquete Brasil. Tá, isso mesmo. O Vasco entra em quadra no próximo domingo pela Copa Super 8, é o mata-mata, né? Do primeiro ao oitavo colocado tem aquela Copa ali, como se fosse a Copa da Liga, né? Nossa Copa Super 8 começa pro Vascão no domingo. Domingão o Vasco joga no Maracanãzinho com a torcida do Mulambo. Torcida única. O que o Vasco fez? Domingo, 10 da manhã, em frente às sociais de São Januário, telão. Isso mesmo, terá telão aí pra rapaziada assistir nesse domingo às 10 da manhã. O jogo aí válido pela Copa Super 8, Vasco da Gama e Flamengo no Maracanãzinho. Dica pra diretoria do Vasco, hein? Mangueira com água, um calor pra cada um no Rio. Joga aquele jato d'água na torcida ali, dá aquela moral pra rapaziada, porque 10 horas da manhã até meio-dia, naquele calorão, assistindo um jogo de basquete, meu irmão, no domingo, é pra desmaiar torcedor. Então, joga água pra galera ali, sabe como é? Distribui. Alô, Pedrinho, alô, Pedrinho, vem cá, Pedrinho, aqui, vem cá. Pedrinho, o que é 3 mil reais pro Vasco? Nada, né, Pedrinho? Distribui aí 3 mil picolé pra garotada, pô. Distribui, Pedrinho, pega o telefone, liga pra uma fábrica dessa aí no Rio, compra o picolé, distribui 3 mil picolé pra garotada da Barreira do Vasco no domingo, aí na hora do jogo do basquete, dá essa moral. Já estende esse telão também, de manhã do basquetebol, já estende pra 4 horas da tarde, pra rodada aí do Carioca. Nem sei se o Vasco joga domingo, mas se jogar, estende isso aí também, sabe como é que é? Já faz um negócio maneiro. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação, sem lacração, sem conversa fiada aqui, para não enganar vocês. Eu tô de olho em tudo, tô fiscalizando tudo. A situação do mercado, eu tô de olho no seu Pedrinho e no seu Marcelo Santana, tá? Jogadores aí que podem ser vendidos, que podem ser comprados ou não. Tô de olho também nos lacradores aí que ficam enganando a torcida em relação à venda da SAF. E estamos aí acompanhando também tudo, né, do jogo de amanhã entre Vasco da Gama e Madureira. Um abraço para vocês, um casaca para cada um de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vasco ainda de sempre, valeu e valeu, Vasco!